Fala galera, tudo bem com você? Olha só, começando mais uma edição do podcast A Escalada e hoje nós vamos falar algo que muita gente não dá valor dentro da loja de carro, mas que eu, Benê, aprendi na prática que faz toda a diferença na vida. E eu tenho aprendido muito com esse cara que está aqui hoje, Pedrão, Pedro I, seja bem-vindo ao podcast A Escalada. Que obrigado, honra, irmão. Obrigado aí. Que honra. Obrigado pelo convite. Obrigado. Que tal a gente se comunicar e dizer que tudo, absolutamente tudo comunica? É isso aí, tudo comunica. Quais ferramentas que a galera pode utilizar para vender mais, para se conectar melhor com os clientes? E digo mais, né? Ter intencionalidade. Muitas vezes a galera já sabe se comunicar, mas quando se comunica de maneira intencional, é aí que aumenta o resultado. Pedrão, antes de eu ter uma coisa para falar aqui, mas antes disso, conta para nós, quem é o Pedro? Cara, quem é o Pedro? Pedro é esposo da Noara, pai do Antônio Henrique, pai do José Henrique. Sou filho amado de Deus. Isso é o que eu sou. E sempre antes de dizer aquilo que faço, eu digo que eu sou. É isso que eu sou mesmo, filho amado de Deus. Mas hoje eu estou como engenheiro. A minha formação é engenheiro. Tá. Estou como treinador, instrutor corporativo e também ministro palestras. E posso dizer para você que é do Brasil infinito. Todo o Brasil ali. É só chamar que você tá indo. Mas, cara, é interessante, porque quando a gente fala de comunicação, Benê, a gente tá falando de conexão humana. Sim. E a conexão humana gera a consequência de uma boa venda, né? E eu percebi que dentro da minha história, o que mudou de fato em mim com a comunicação foi perceber mais as pessoas, sabe? Você repara... Despertou isso em mim, sabe? Despertou esse negócio de perceber mais as pessoas, de entender melhor como é que elas pensam, como elas agem. Mas se eu for falar pra você assim, poxa, de engenheiro até entender sobre comunicação, é isso aí mesmo. É isso aí, cara. Ai, ô Pedrão, você não sei, eu ia falar, não sei se você sabe, um dos cortes que mais tá top lá da escalada, da última edição da escalada, é o que você fala, você me cita falando sobre o plante um jardim que você vai caçar borboletas, né? É porque na tua palestra teve uma frase que me chamou a atenção, de construir oportunidade. Exato. E você pegou aquilo ali e construiu um corte. Isso é como se comunicar, né? Pera, mas comunicar é só falar? Não. 93% da nossa comunicação não é só falar. Caraca! 93% é a comunicação não verbal, como a gente se veste, como a gente se porta, como é o meu gesto, qual é a minha intencionalidade e dicção, qual é a minha entonação vocal. É isso que muda tudo. Há pouco eu tava com um mentorado numa chamada de vídeo e falei assim pra ele, cara, você quer chamar atenção? Todo mundo quer, né? Você quer realmente chamar atenção? Eu quero. Aqui, eu tô fazendo contigo. Sim. Não é sair falando pelos cotovelos rápido, não. Quer chamar atenção? Quer chamar atenção? Sim. Então, assim, a comunicação, ela tá muito mais no como do que no que falar. Caraca, olha só. É muito mais no como. Você vê assim, às vezes eu tô ministrando palestras, essa semana que passou, falando com alunos de 14 de 16 a 21 anos. E aí, como é que você faz essa galera não olhar para o celular, sendo que o tema é realmente importante? E a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quais são os artifícios, meios, jeitos, formas que você vai utilizar para se conectar melhor com o teu público? Se o teu público é um público de escola, ou se o teu público, de repente, é um público que está entrando na tua loja. Sim. Como é que você vai se conectar de fato com essas pessoas? Então, tem técnica para isso. Depois a gente pode transcorrer algumas que faz toda a diferença e é onde que a pessoa se sente bem falando contigo. Top. Não, assim, ó, eu vou falar pra você. Você é um cara que gostou de bater papo. Você tá falando assim, nossa, ainda vamos ficar umas 2 horas conversando aqui. Se porque deixar, a gente fica o homem é top demais. E a gente se conectou de uma forma bem rápida, né? Uma indicação de um amigo, ó, cara, leva esse cara aqui pra escalada e tal. E você foi lá, cara, deu show, parabéns. E é muito legal. E eu tenho, você sabe, eu não perco um story seu e você sempre fala, né? Tudo comunica. E eu sou prova disso. Uma das coisas que mudou a minha virada foi quando eu mudei meu estilo de vestimento. Isso mudou demais, né? E eu mudei de patamar, graças à comunicação do que vestir, de como vestir, do que falar. Tem coisa que é apropriada e tem coisa que não é. Tudo comunica, certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta. A roupa da pessoa vai ajudar ela a vender mais?
Eu não tenho dúvida disso, cara. Porque a todo momento as pessoas estão nos julgando. Sim. E se a gente for olhar até nos métodos que existem aí, a gente pode falar daquele método que a galera utilizou bastante no marketing digital, o método AIDA. Atenção, interesse, desejo e um call to action. A atenção hoje é um dos fatores mais preciosos que tem. Sim. Se você for olhar Facebook Ads e etc., os ads aí que existem, é o que as pessoas mais pagam para poder serem vistas. Exato. Então, se você não é intencional até na sua roupa, é onde você não chama atenção. Não é que você vai deixar de ser quem você é para poder chamar atenção. Não é sobre isso. É na intencionalidade você chamar atenção. Porque na comunicação, Beni, as pessoas não entendem. Elas querem técnicas de comunicação. Mas tem algumas coisas que pressupõem, que antecede, que é a base de tudo de uma boa comunicação e de um bom comunicador. Essa é a verdade. Então, as pessoas querem técnicas. E é genuíno querer as técnicas de comunicação. Mas quando a gente fala de pontos que antecedem, a gente está falando de identidade. E por isso que eu estou citando contigo agora. Porque quando eu falo de identidade, eu vou me vestir de tal forma, não é que eu vou deixar de ser quem eu sou para poder chamar a atenção. Não, eu vou ser quem eu sou. É a minha autenticidade, com a minha autoralidade. Agora, de maneira intencional. Uma coisa é eu vender carros e vender o que for, e vender o meu treinamento e não estar bem vestido. E não chamar atenção desse jeito. Outra coisa é se eu utilizar de outros meios. Então, assim, cara, um ponto crucial é esses 93% de intencionalidade e 93% de não verbal. E aí tem a teoria, né? Quando a gente fala dessa teoria, que eu estudei muito, o Mehrabian trouxe isso muito bem, analisando o comportamento humano. É óbvio que hoje a gente tá aqui em redes sociais, tem WhatsApp, tem muito daquilo, né? Eu mando um áudio pra ti, é uma coisa, se eu escrevo é outra. Cada um vai entender com a sua experiência e com a maneira que ela experienciou a vida dela. Entendeu? Então, quando a gente fala desses 93% daquele estudo de 1900 e bolinha de Mehrabian, ele não tá errado. Isso se perdura até hoje. Então, se quer ser mais assertivo, cara, pode colocar uma roupa bonita, pode se vestir muito bem, pode arrumar o cabelo que nem você arruma aí bonitão. Porque é isso que no nosso treinamento eu chamo de embalagem. A embalagem é importante. É embalagem, você tem que ter embalagem. Só que tem uma outra contrapartida. Tu precisa ter uma boa embalagem, mas também precisa ter um ótimo conteúdo. O conteúdo tem que ser bom, né? Tem que ter um conteúdo bom. Cara, eu vou falar pra você assim, ó. Eu um tempos atrás, eu gostava de estilo de jogador de futebol. Calça rasgada, tenão e não sei o que e tal. Aí um dia falaram pra mim assim, olha bem como você veste, cara. Você não é jogador de futebol. Entendeu? Você não é vendedor. E aquilo ali virou uma chave de mim. Cara, porque eu vou falar assim, eu vendi muito mais fácil. Hoje as pessoas querem comprar de mim sem eu precisar oferecer. Porque gerei autoridade com a comunicação da roupa que eu uso. Eu não uso só roupa social, tá, galera? Hoje eu tô com uma camisa aqui, mas eu uso camiseta, só que tem que ver a camisa que eu uso. Eu não uso uma camisa... Tem umas camisas que eu gosto, eu tenho um gosto peculiar. Eu gosto de camisa de caveira, eu sou roqueiro, né? Igual do rock. Eu gosto de tá camisa... tudo bem, é. E cheio de estresse e tudo. Mas assim, ó, depende do lugar. Sim, faz todo sentido. O João, né, que trabalha comigo, é o meu braço direito e esquerdo, e eles falam assim, você vai na onde com essa camisa aí? Você trouxe outra? Na caruda, assim, tá ligado? Então, assim... Tu tem um anjo da guarda. Tem. Porque tudo comunica realmente. E aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, um vendedor, o cara que quer vender mais, o que exatamente ele precisa... A embalagem, o que exatamente ele precisa comunicar? Eu vou dar um exemplo para você. Eu, quando vou dar treinamento, por exemplo, para uma área que é a área produtiva, eu jamais vou de blazer, de camisa abotoada até aqui. Uhum. Porque isso desconecta. Então, eu sei que a mensagem... Vamos jogar pro lado do vendedor. Qual que é a mensagem do vendedor? Poxa, no final das contas, ele quer o resultado. A mensagem dele ali é fazer uma boa venda, trazer o produto com clareza e que as pessoas entendam esse produto. Só que quando ele não se veste de tal forma que conecta com esse público, ele vai gastar mais energia para poder concretizar e fazer aquele fechamento. Sim. Então, quando eu vou dar esse treinamento para produção, cara, eu tento ser o mais próximo possível. Porque quem tá te ouvindo ou quer ser igual a você ou muito parecido com você. Exato. Vou dar treinamento para produção? É assim, fui falar com a molecada...
E aí levei um aluno, um mentorado meu, cara, tu tem 15 minutos pra transmitir sua mensagem lá. Eu falei, aí ele perguntou, e aí, qual roupa eu vou? Eu falei, meu, vou te dizer, são alunos que estão ingressando pra trabalhar agora, vão estar de uniforme. Então assim, cara, se tu for com uma camiseta polo, alguma coisa assim, já era, já conecta. Na dúvida, sabe o que eu faço? All black, tudo de preto. Tudo de preto, tá? Camiseta básica de preto. Por quê? Na real, nós não queremos gastar mais energia para transmitir a nossa mensagem. Senão você vai ter que usar mais técnica de comunicação, senão você vai ter que modular mais sua voz, senão você vai ter que olhar mais no olho, vai gastar muito mais energia. Que, por sua vez, o assunto que nós estamos falando, vai gastar mais energia para poder vender. Então essa é a importância de você entender qual é o público que você vai lidar, de você analisar qual é o público que você vai transmitir. Dependendo do local, poxa, nós estamos falando, por exemplo, de uma loja de carro de luxo, e aí? Tem que meter um terninho. Não tem jeito, sabe? Sapatinho e tal. Uma loja de carro ali na Andrômeda. São 3 segundos, assim, ó. É 3 segundos para a pessoa começar a te julgar. E se você não tiver correspondente, ela não vai te ouvir. Aí você já perdeu. Aí pra até agradar, até você trazer ela para si, até ter uma conexão genuína, já foi, tu perdeu o time. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou do meu cabelo, né? Meu cabelo comunica. Eu trabalhei numa loja de carro lá atrás e que assim, eu era o coroa, que eu comecei a vender carro um pouco mais tarde, né? Eu era o coroa no meio de um monte de molecada. Aí tinha a molecada, cara, fazia o ó no cabelo dos caras. Tinha moicano do Neymar, na época o Neymar tava no auge aqui no Brasil, tava no Santos ainda e tal. Aí eu falava assim, cara, o moicano pra mim não cai bem. E eu cortava o meu cabelo há 23 anos no mesmo cabeleireiro. Aí eu falei, preciso mudar. Só que o meu cabeleireiro, ele não vai mudar. Porque é o jeito que eu tô acostumado, que não sei o quê. Eu vou lá e ele vai falar, não, isso é barbeirada. Os caras são os caras difíceis, né? Os caras querem mandar no cabelo da gente, viu? O meu barbeiro hoje, misericórdia, ele quer mandar. Ele mudou meu corte, assim, mas o meu barbeiro atual, esses dias, ele mudou o estilo que eu corto o cabelo. Não o corte, mas o estilo. Mas enfim, um dia eu tava assim, cara, eu preciso de alguma coisa pra eu comunicar com os caras que vêm comprar carro nessa loja. Porque todo mundo aqui, ó, os cabelos, todo mundo. Eu sou o único diferente. Cabelinho cortadinho, certo? Aí eu cheguei num barbeiro novo, passando assim na rua, entrei na barbearia e falei assim, cara, seguinte, faz 23 anos que meu cabelo é assim. Agora, minha história é assim, eu preciso de um novo corte de cabelo revolucionário que tem algo que as pessoas vão lembrar de mim. Falei, mete um risco aqui assim, ó. Cara, e eu fiz esse risco. E assim, pra quê? Pra ser, quando as pessoas entrassem na loja, lembrar aquele cara que tem um risco no cabelo. Sim, e sim. Tudo. Aí meus irmãos ainda falam, cara, faz um risquinho mais discreto. Não, é assim mesmo, é grande mesmo, é um dedo e que as pessoas... Eu tô comunicando com as pessoas mais jovens e essa é a intenção. Porque eu sou mais velho que a maioria dos vendedores de carro. Mas eu tô mostrando assim, cara, ó, apesar de eu estar aqui, tá com uma roupa um pouco diferente da sua, cara, olha bem pro meu cabelo. E eu não sei se você sabe qual que é a primeira coisa que as pessoas olham no vendedor, não? Não tem nem ideia. É bom você me ensinar para poder ajudar a galera. Na verdade, olham 3 coisas, tá? 3 coisas. A primeira delas é o sapato que ele tá usando. É o sapato que ele tá usando. A segunda é o relógio que ele tá usando. E a terceira é o cabelo dele. Então, assim, fonte Google, tá, galera? Mas faz sentido o que você tá falando, Google. sabia? Em relação ao cabelo faz sentido, e trazendo para a parte teórica da comunicação, quando a gente fala de comunicação, o que é a comunicação? Comunicação vem da palavra comunicare, do latim comunicare, que significa partilhar. E aí vem o que você disse, tornar comum. Sim. Então, ou seja, a gente se conecta ou se conectou porque a gente tem pontos comuns. Vou dar um exemplo aqui. Se tu gosta do Corinthians, eu gosto do Corinthians. Se você é um cara que... Eu já vi você é um cara que gosta de crescer. Eu falei, pô, preciso colar nesse do Benê. O cara gosta de crescer, eu quero crescer. Então, por pontos comuns a gente se conecta. Sim. Então, o que você falou faz todo sentido porque você também quer se conectar com pessoas mais novas. E como você usou o artifício? Pô, o cabelo. Então, você vê, trazendo a parte técnica e teórica da comunicação, faz todo sentido a tua atitude. Sim. A gente se conecta por pontos comuns. Você pode ver, cara, do teu evento, qual é o motivo principal que as pessoas estavam lá?
por pontos comuns. Todos querem crescer, vender mais, querem conhecimento, querem sair da zona de conforto, querem ter maior faturamento. É por esses pontos que todo mundo se reuniu. Pessoas se deslocaram do Brasil inteiro, poxa, para poder ir num lugar específico para te ouvir. Entendeu? Então, isso é a base da comunicação. É tornar comum, é pegar a palavra do latim e utilizar ela da forma correta. Em breve o Pedrão vai estar palestrando numa das edições que a gente vai fazer esse ano para escalada. Vamos fazer várias. O Pedrão vai, pelo menos umas duas aí, nós vamos ter você com a gente. Ô Pedrão, e fala assim para mim, cara, eu sou um vendedor de carro hoje numa loja aí que vende carros populares. O meu linguajar, como deve ser? Como eu vou vender mais usando a comunicação? Conta para nós. O que eu acredito e o que eu pratico e ensino os meus alunos, a melhor forma de você capturar o vocabulário e gerar essa conexão é você fazendo perguntas. Porque pela pergunta, aliás, para fundamentar, o segredo não está na resposta, o segredo está na pergunta. Exato. Quando você faz a melhor pergunta, você obtém a melhor resposta. E aí eu vou dar um exemplo e respondendo a tua pergunta. E trazendo uma história prática. Eu fui dar uma palestra no SESI, lá de Taubaté. E aí me chamaram para dar palestra. Fiz o briefing com quem tinha me chamado, vi a faixa etária, vi quem eram as pessoas, qual era o motivo pelo qual do evento, fiz toda a análise que eu sempre faço para poder me comunicar cada vez melhor. Quando abriram as portas para eu dar a palestra, entrou uma molecada de 12, de 13 anos. Mas era para ser de 18, 19, era para ser adolescentes maiores. E eu falei, e agora? E agora? Me quebraram. Como é que eu ajusto a minha comunicação se eu não me preparei assim e não estou acostumado a falar com pessoas mais novas assim? O que eu fiz? Comecei a fazer pergunta. Fulaninho, qual é o seu sonho? E comecei a capturar. Comecei a capturar qual que era o vocabulário da molecadinha e comecei a conectar. E aí, durante a minha palestra, eu tive que tirar o blazer, falando da conexão, tirar o blazer, tirar tudo e tal, e utilizar do mesmo vocabulário de quem está conversando. Porque quando a gente fala de técnica, nós estamos falando de rapport, por exemplo, que todo mundo conhece, mas um dos pontos chaves do rapport é você responder no mesmo tom de voz, é você dizer as mesmas palavras que a pessoa está dizendo. É você olhar no olho, assim como eu estou olhando nos seus olhos. É você gerar essa conexão. Então, quando a gente fala de linguajar, de vocabulário, não sei o que cara vem. Faça perguntas. Captura ao máximo. Veja pontos comuns. E aí é onde você tem esse pequeno quebra-gelo e conecta. Eu já tive que fazer uma vez, deu palestra uma galera da Fundas. E são crianças em vulnerabilidades. Sim, desafio. Desafiador. Moram em bairros periféricos e eles têm o vocabulário deles. E aí, Pedro, o que você faz? Qual é, viado? Desse jeito. Senão não conecta. Senão não dá, cara. Foi uma das melhores palestras que eu dei, Por quê? Porque eu já fui antes, já analisei, já vi o vocabulário lateralizado para poder pegar cada palavra e jogar. Porque, reforço, não tô falando de pontos comuns, é dizer a mesma coisa que o outro disse. Quer ser assertivo? Faça uma pergunta. Ouça. Repita a mesma coisa que o cara falou. Valida ele, sabe? Faça essa validação repetindo as mesmas palavras. O mesmo vocabulário, o mesmo gesto, a mesma gíria. E aí você vai se conectar. O cara falou, esse cara é dos meus. Gostei dele. E a pessoa não vai nem saber porque conseguiu exatamente se conectar. Mas de você, de maneira intencional, você tá sendo assertivo. E aí é onde você gera essa conexão. A pessoa fala, pô, gostei desse vendedor aí. Eu vou falar pra você assim, ó. Eu sou o cara que eu me conecto com as pessoas por... Vou falar pra você, cara, é brincadeira. É muito fácil. Eu nem... Isso dá pra ver mesmo. E eu vou falar pra você, cara. E às vezes nem é intencional. Porque assim, eu não tenho a técnica que você tem. Você sabe disso. Já até falamos de a gente fazer algum treinamento contigo e não colocamos em prática. Mas o que acontece? Eu me conecto, mas eu percebo assim, cara, o quanto você se aproxima da pessoa com as coisas dela, né? É o rapport mesmo. Sim. Com as coisas que ela acredita, com as coisas que ela gosta, como faz sentido. Cara, o meu filho, o sonho dele é ser tatuador. O sonho do meu filho é ser tatuador. E ele queria fazer um curso de tatuagem. Aí tava tendo dificuldade, não sei o que, então eu falei, tá bom, deixa comigo. Me dá o telefone do cara que dá o curso aí e tal. Cara, domingo o jogo do Corinthians rolando e eu trocando ideia com o cara sobre o jogo do Corinthians e nada a ver sobre o curso isso aqui. Cara... E assim,
ganhei, aí eu vendi para ele a minha história. Eu vendi, cara, ó, é assim, esse assado, esse curso aí, né, é o sonho e tudo, mas tá um pouco pesado para mim nesse momento, e de fato é caro mesmo fazer curso de tatuagem, viu? Mas assim, e aí, cara, negociamos ali, fizemos um bem bolado, não sei o que, tal. Cara, o cara... meu filho já tá na segunda aula hoje que louco, cara. da tatuagem, entendeu? Então, assim, por conexão. Então, tem técnica, você falou, certo? Tem técnica. A do rapport, por exemplo. Quando eu explico no treinamento, eu digo o seguinte, que conectar é igual se relacionar. Sim. E relacionar é igual a comunicação. E aí, perceba, Benê, não sei se já teve essa percepção. E aí, a gente vai fazer um exercício aqui agora. Vai lá. Pensa aí as pessoas que você não se conecta bem. Pensa aí, com quem você não se conecta bem. Não precisa falar o nome, não, porque vai que essa pessoa vai te assistir aí, lascou, né? Tá. Mas pensa aí, ó, pô, com essa pessoa eu não conecto bem. Uma pessoa? Pensa uma, duas, três pessoas pensei aí. Uma pessoa, vai. Não vai? Não. Pensei uma pessoa. Vai lá. Agora... Intragável. Pensa agora com quem você se conecta bem. Com quem eu me conecto bem? Quem você se conecta bem? Peraí, deixa eu pensar uma pessoa que eu me conecto bem. Peraí. Vai, pensei. O que acontece? Com quem... Eu posso dizer com certeza, tá? Com quem você não se conecta bem, levando em conta que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, existe uma disfunção da sua comunicação com essa pessoa. Total. Em atos, palavras e ações. Total. Tudo. Eu não gosto do jeito que essa pessoa se dirige a mim. Aí o que acontece? Se tratando que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, para você se conectar melhor com essa pessoa, você vai precisar mudar a comunicação. Mudar a comunicação é assim, ó. Se seu inimigo tá com sede, dê água para ele tomar. É isso. Se ele tá com fome, dê o que para ele comer. Então, o segredo tá em você mudar a forma com que você se comunica para você se conectar melhor. Porque a gente sabe, cara, tem um livro que chama o seguinte: Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele diz o seguinte, que 85% do resultado que você tem na vida, inclusive financeiro, dá-se pela habilidade de network, ou seja, de conexão. E se a gente fala que a conexão é comunicação, a pergunta que eu faço para todo mundo que está assistindo é: como que você tem se comunicado? Se não tem conexão, é com o seu cliente, é com o seu parceiro, é com o seu subordinado. Qual que é a comunicação que você tem? Certamente, por exemplo, não dá para eu falar assim... que eu amo a minha esposa se as minhas atitudes não são de amor. Se eu tenho um bom relacionamento, um relacionamento pressupõe intimidade, conexão. É 85% do resultado que o Nicholas Bultmann fala no livro dele. E 15% é só habilidade técnica. É por isso que eu digo que, muitas vezes, e usando essa análise que Nicholas fez... não é habilidade técnica. O rapport é importante, tudo isso é importante, sabe? Você chamar pelo nome é importantíssimo. Mas isso que antecede essa habilidade de se conectar dá-se pela forma intencional de se comunicar, cara. Cara, assim, ó, me veio uma pergunta aqui agora. Manda bala. Que assim, você tá falando da forma intencional de se comunicar, certo? E no meio de vendedor de carro, o vendedor de carro é conhecido como picareta. Aquele cara que empurra as coisas e não sei o quê. Aquele vendedor lá do século passado que empurrava as coisas nas pessoas. E o que acontece? Eu tô vendo escrito na sua blusa aqui, ó. Oratório persuasivo. É isso aí. Como ser persuasivo sem ser invasivo, sem ser você convencer a pessoa a comprar algo que ela não quer comprar. Sim, como faz isso? Porque assim, esse é um dilema meu, cara. Uhum. Esse é um dilema meu. Esse é algo que eu luto com isso. Porque as pessoas falam pra mim, você é muito persuasivo. Que eu vendo o que eu quero pra quem eu quero. O que eu quiser pra quem eu quiser. Me falaram isso já. Só que, cara, eu quero vender o que a pessoa precisa comprar. Sim, faz sentido. E não o que eu quero vender. Uhum. Entendeu? Então, eu fico pensando, como um vendedor, e como ele comunica isso. Cara, eu não tô sendo persuasivo aqui pro mal, eu tô sendo persuasivo pro bem. Como fazer isso, cara? O primeiro ponto é acreditar fielmente no produto e tem que acreditar que ele é transformador, que ele vai trazer benefício. É isso. É eu oferecer meu treinamento de comunicação, se eu não acreditar,
no produto. Não tem jeito. Então, se existe esse pressuposto, aí não é uma condução manipulatória. Eu sei que vai fazer bem pra ti, então eu vou te oferecer. Entendeu? Então, a persuasão é diferente da manipulação. Manipulação é só quando é bom pra mim. É bom pra mim, porque eu vou ter ganho. Agora, a persuasão é quando é bom pro Benê, é bom pro Pedro, é bom pros clientes, é bom pros vendedores, pros subordinados. É isso. Quando a gente fala de persuasão, Benê, nós vamos lá no Tio Ari. Conhece o Tio Ari? Não. Tio Aristóteles. A gente vai lá no Tio Ari, entendeu? O Aristóteles traz lá a tríade da persuasão. E a tríade fala o seguinte: você precisa do ethos, patos e logos. Você precisa trazer emoção, você precisa trazer autoridade e você precisa trazer lógica para ser persuasivo. Então, ou seja, se não houver emoção na comunicação, não tem persuasão. Se não houver autoridade, se você não descrever em autoridade, por exemplo, Pedro, você só fez engenharia, meu. Você tá falando de comunicação? Pois, eu fiz pós-graduação em comunicação, desenvolvimento humano e neurociência. Então, você traz autoridade. Posso trazer fatos de neurociência, fatos de pesquisas científicas, para pautar essa minha autoridade. E também posso trazer a lógica. Posso te oferecer um carro a combustão, posso te oferecer um carro elétrico, te mostrar quais os benefícios. E eu tô querendo vender um carro elétrico para ti. Vou te mostrar uma comparação de qual que é o payback se você optar por ele. Então, não é que é manipulatório. Ela é persuasiva, porque eu te mostrei com dados e fatos e números que é bom. E aí, como consequência de tudo isso, rola a venda e como consequência tem a remuneração. Parte desses 3 princípios de Aristóteles. Você tem que transmitir emoção, autoridade e lógica. E aí tem mais um ponto que eu gostaria de acrescentar, que é a análise de perfil comportamental, cara. Você tá acostumado com isso aí, né? Isso aí mudou minha vida. Aí você pega lá o William Marston que estudou, né, 4 tipos de perfis e, poxa, se tu vai se conectar com o influente, deixa ele falar. Fale pelos cotovelos. O cliente gosta de falar, cara, fala, meu irmão, tô aqui pra te ouvir. Tô te ouvindo. Agora, se é com o dominante, você tem 2 opções, meu amigo. A opção é sua, a escolha é sua. Ele quer estar na autoridade. Ele quer estar no controle, entende? Uhum. Aí você pega o cara que é estável, que pode estar chovendo, e o cara pra ele é uma garoa. Então, tudo que você falar, o cara vai estar ali flat. E aí tem o conforme, que vai querer que se mostre pra ele assim, ó, minuciosamente os detalhes do carro, por exemplo. Então, tem uma frase, eu não vou me lembrar o autor agora, mas ele diz o seguinte: quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Caraca! Quem não entende Pega de essa pessoas, pedrada, hein? não entende de negócio. E para entender de gente, tu precisa estudar o comportamento humano. Como é que elas se comportam quando estão com medo, quando estão com frio, quando estão com fome, quando estão querendo comprar, quando estão querendo vender, quando estão querendo aparecer. Tem que entender de gente, cara. Por trás de tudo é gente. E aí você consegue ter grandes resultados. Pedrão, assim, o jeito que o cliente tá sentado na mesa diz sobre ele... Diz muito, cara. Quando ele tá assim, vai vender, não. Se ele tá de braço cruzado, de perna cruzada, se ele tá de lado... Cara, uma vez fui ministrar um treinamento. Acho que eu posso dizer aqui. Uma mulher do RH tava validando o treinamento que eu tava dando. Ela ficou o tempo inteiro de lado. Não participou do treinamento. Depois, no feedback, foi lá. E aí eu fui entender... Ela só queria participar, cara, de toda a construção. Sim. Mas o corpo dela falava outra coisa. Ela não tava com interesse em estar lá. É uma coisa é você utilizar eu sempre utilizo essa técnica aqui, ó. Ô, Benê, técnica de comunicação é importante, sim ou não? Sim. Tu vai dizer sim sempre. Entende? Então, eu tô dificilmente você vai falar não. Então, tem pontos que você consegue se posicionar desse jeito. Tá? Apesar de que, mesmo que você pense que é um não, que não é importante a técnica de comunicação, talvez o teu corpo diga que não, ou que sim. Mas a forma com que eu comunico força você a falar o sim. Mas o teu corpo tá dizendo que não. O teu corpo tá dizendo que não. É aquilo que eu falei, né? Eu falo que eu amo minha esposa. E aí, qual que é a minha atitude? Eu falo que poxa... Lembrei aqui, tava no evento que o presidente do Brasil veio, aí eu fui lá participar para representar uma galera. Opa! Fui lá para participar. Presidente do Brasil. Né? O cara não falei o nome do cara. Vai lá. Aí o que acontece? Chegou um ministro, chegou assim, ó.
eu tô muito feliz de estar aqui. Eu não consigo nem fazer, velho. Tô até olhando o retorno ali. Eu não consigo porque eu dou risada. Mas ele falou assim, ó. Ó, fulano de tal. É um prazer enorme estar aqui. Você acha que o cara queria estar lá mesmo? Nunca, mas Meia nunca. Pau. Entendeu? Esse corpo fala muito. Aí a gente volta lá nos 93%. A gente vai ficar girando aqui, ó. E volta nos 93% da importância. Quando a gente fala, por exemplo, de medo de falar em público, as pessoas estão com medo do que vai sair da boca. Como assim? Explica. É isso aí, cara. É medo do... Por quê? Tá com medo do que vai sair. Da parte técnica. Mas a importância não tá na parte técnica, tá no como. É o como você vai falar, não o que você vai falar. Entendeu? O como é mais importante? Eu posso, em uma frase só, eu posso dizer muito mais do que trazer meia hora de conversa. Entendi. Meia hora, E assim, vamos lá. Vamos dar dica agora, então, pro vendedor. Quais são os pontos para ele levar... O ponto certo de levar o cliente vai falar assim, ó, vamos fechar. Antes dele falar essa frase, vamos fechar. O que ele precisa observar? O que ele precisa... Como é que ele chega para falar isso aí? O que eu percebo aonde as pessoas têm mais resultado mesmo? É quando, ao invés de sair falando pelos cotovelos, ela tá ali para ouvir. Sim. E quando ela promove uma experiência... Eu vou falar do meu negócio. Isso. Tá? Quando eu vou fazer uma reunião e a pessoa manda para mim querendo saber o preço. Quando ela tá querendo saber o preço, o valor para ela tá no dinheiro. E aí eu tenho que mostrar que o valor tá em outra coisa. É isso que os vendedores precisam fazer. O valor não tá no dinheiro. O valor tá exatamente naquilo que pode ser transformador. E o que eu faço? Eu ouço, cara. Eu ouço. Eu trago para uma call. Eu não mando no WhatsApp, é tanto, não. Vamos fazer uma call? Deixa eu entender melhor quais são os seus desafios. E quando a gente fala de desafio, a gente pode falar de um produto físico que a pessoa está querendo adquirir porque ela quer algo para ela, ou a gente pode falar de um infoproduto, a gente pode falar de qualquer outro, um curso, por exemplo. Então, eu entendo primeiro quais são os desafios e trago a solução para aqueles desafios antes de fazer qualquer tipo de fechamento. E aí tem as perguntas que você pode fazer que contribuem, porque as decisões são emocionais. Se o meu produto oferecer para você o resultado que você espera, supera esse desafio, independente do preço, você fecharia? Já é uma boa retórica para ela pensar. Ah, não, mas tá muito caro. E aí? Aí vem a quebra de objeções. Aí tem um punhado de técnico para você quebrar a objeção. E isso tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tá. Se você percebe que o cliente tá assim, ó... Fechadão. Desinteressado e tal. Fala aí uma técnica pra galera aplicar pra ele abrir esse braço e abrir o sorrisão e tal. Eu costumo fazer a técnica do espelhamento. Inclusive até com os meus alunos. Às vezes eu chamo os alunos para vir à frente. E aí quando eu falo aluno, pode seguir nessa pergunta que você falou também. Eu chamo os alunos para vir à frente. Do meu lado. E aí eu começo a fazer os mesmos gestos que ele. Aí ele vai ficando mais tranquilo. Aí vai conectando, a gente pode falar que são neurônios espelhos. Então, se ele tá de braço cruzado, eu faço. Aí, quando eu tiro o braço, ele também tira. E aí, a pessoa vai se abrindo, vai se sentindo mais confortável. Inconscientemente. É o rapport. E se você aplicar isso em palestra, é muito massa. Porque você começa a observar que é exatamente isso que acontece. Às vezes, a pessoa tá muito fechada... Você abaixa um pouco mais, né? Não fala. Você vai conversar com um cliente, você não vai ficar sentado na cadeira, poxa. Se ele tá em pé, fica em pé. Sim. Cumprimenta ele, fica em pé, olha nos olhos, na mesma altura. Pô, eu não sou mais que você, você não é mais que eu. Essa é a mensagem. A gente tá aí... Nós estamos aqui igual, cara. Eu tô aqui pra te servir. De igualdade. Então, são técnicas que, se você aplica, gera nesse subconsciente de quem você tá conversando, do interlocutor... Pra quê? Pra que ele se abra um pouco mais, pra que ele sorria. Um bom quebra-gelo, cara. Quebra-gelo, dá uma sorte. É você fazer uma brincadeira ou outra, porque as pessoas que sorriem, elas estão mais aptas a comprar de você. Então, se ela já se abre um pouco mais... Fazer os caras dar umas risadas. Dar uma risada, trazer uma piadinha ali, ó, que óbvio que tem que saber essa linha tênue, né? Então, são esses pontos, assim. Saber ouvir muito bem, ter esse quebra-gelo e gerar essa conexão, até mesmo espelhar, né? Fazer os mesmos gestos, posicionamento que essa pessoa tá fazendo. E tem hora que... Contribui. E tem hora que é melhor não fazer a oferta? Tem hora que é melhor não. Eu concordo. Tem hora que... Cara, se não faz sentido pra ti,
tá tudo bem. Já trouxe aqui vários pontos que vai contribuir com a tua solução. Às vezes tem alguma objeção que você não conseguiu encontrar. E eu vou te pedir uma coisa. Claro. Me fala aí, o gatilho da urgência, da escassez, funciona? É doideira, né, cara? Funciona? Você acha que em 2026 esse gatilho funciona? Cara, pra ser bem sincero pra você, cara, quem é sincero não precisa falar que é sincero, né? Mas pra mim não funciona. Não funciona? Não funciona. Pra mim não funciona assim. Se a pessoa fala comigo, não funciona. De tanto a gente estudar, de tanto a gente entender de gatilhos mentais, de tanto entrar no conhecimento, de tanto ter visto pitch de venda, de tanto fazer pitch de venda. Só que eu entendo o seguinte, e aí neurociência pura, as decisões são emocionais. Teve um dia, fui no... Não sei se eu comentei isso lá no dia da tua imersão, mas um dia eu fui na casa da minha mãe pegar um tênis, quando eu abri o guarda-roupa, tava cheio de roupa, cheio de etiqueta. Então, por uma decisão emocional, ela fez a compra. Porque racionalmente, ninguém compra para ficar estocando, armazenando. Sim. Compra para usar. Então, veja que as decisões são emocionais. E quando você coloca um gatilho desse, de urgência, de escassez, a pessoa fala, vou ficar de fora. E agora? Então, tem casos que funciona. Mas eu, Pedro, por exemplo, por ter estudado bastante, por ter feito bastante pitch, entender como é que a mente humana funciona, para mim não funciona. É preciso fazer testes e ter essas nuances, assim. Não diria que é uma bala de prata que vai fazer, que isso é uma bala de prata que vai fazer o cara comprar. Tem vendedor hoje que ele acha que isso é o que é a bala de prata, né? E, não, porque agora eu vou dar um matador, né? E eu não... Eu vou te dar um exemplo aqui, Benê. Você me fez a pergunta. Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Mas se eu quisesse me dar bem realmente nessa nossa conversa, o que eu faria? Para você, Benê, o que é o gatilho de escassez? E aí você ia trazer tudo pra mim, Uhum. E aí eu ia pegar os pontos que fazem sentido pra mim e ia colocar pra ti. Entendeu? Então, quando a gente fala de uma boa venda, é isso, até vender essa ideia. Eu não sei qual é a tua opinião, mas se eu faço uma pergunta pra você aqui agora e falo assim, e pra você, antes mesmo de eu responder, eu transfiro essa pressão e você vai dizer pra mim, você vai falar, estamos no podcast aqui, ele vai falar tudo, começa a falar, não, pra mim é isso, é isso. Cara, Benê, em partes eu concordo contigo. Que não é uma bala de prata, que é assim, a gente se conecta e tem pontos comuns e sai os dois felizes. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho o seguinte, assim, né? Que não tem hoje uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para você se comunicar, para você se conectar. Agora, quando você é muito dominador no negócio e você quer fazer de qualquer maneira que o cliente faça assim, ó, tipo uma boiada, né? Vem aqui... Não funciona, né, cara? É mais difícil você vender. Agora, quando vocês juntos, da comunicação, leva para congruência de uma decisão, isso que é o melhor, é mais fácil, né? Com certeza. E aí eu falo para você assim, hoje, dentro toda a sua experiência que você tem dando treinamento, convivendo com vários tipos de público, vamos lá, é fácil. Eu não tenho talento para vendas, Pedrão. Uhum. É fácil desenvolver isso? A comunicação que vende? Sim. Eu vou dizer para você que se existe uma crença de que é difícil, é uma coisa que você fala que é desafiador, outra coisa que você fala difícil. Então a gente pode entrar e falar sobre crenças limitantes aqui, sabe? É tudo que você viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional por repetição forma suas crenças. É você pôr o óculos na minha visão de mundo. Então se eu falo para mim a todo momento e olhando para você na câmera aqui, olha... A venda não é pra mim. Esquece que tu não vai aprender, véio. Vai ser difícil sempre. Vai ser desafiador sempre. Ah, eu não sei vender. Tu vai ficar a vida inteira sem vender. Agora, se você muda, por exemplo, a tua comunicação e diz, cara, é desafiador, mas é treinável. Tem técnica de fulano, pô, se o Benê vende bem, ué, se alguém pode, eu também posso. Então, um mundo de infinitas possibilidades passa a surgir a partir disso. É a pergunta que eu faço na palestra que eu dei no sábado. A comunicação é um dom ou é uma habilidade treinável? Essa era a próxima pergunta. Você consegue treinar alguém que é muito tímido? Sim, porque timidez é uma questão emocional. A pessoa não é tímida, não está ligada à identidade dela. Ela não é tímida, ela está tímida. Porque ela viu, ouviu e sentiu sobre forte impacto emocional ou por repetição e porque ela está tímida. O que acontece, Benê?
as nossas questões e os nossos aprendizados, a gente aprende muito mais porque toca na emoção. É na dor, é no medo, é na vergonha. Entendeu? Então, quando eu passei por alguma situação dessa, no 0 aos 12 anos, que me gerou timidez, sinapses neurais aconteceram na minha mente. Uma memória do que eu sou, do que eu faço e do que eu tenho. E eu me vejo como uma pessoa tímida, mas eu estou como uma pessoa tímida. É um estado. Eu não sou, porque é uma questão emocional. E aí, qual que é o segredo? Cara, eu sou tímido? Não, eu estou tímido. Primeiro, porque aconteceu algo comigo. É você pegar, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Aí, todo mundo te zoou porque você errou na leitura. Ali, você entende que se instala uma timidez em ti. E você não sabe de onde vem. Sim. Então, ou seja, a timidez, ela é um traço emocional. Dá pra corrigir. Agora, existem os introvertidos e os extrovertidos. Os introvertidos vão ter um pouco mais dificuldade, mais desafio. Mas vão conseguir se comunicar bem também. Os extrovertidos têm mais inclinação. Um exemplo rápido. Se você pegar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, o que eu acredito? Eu acredito que a fisiologia do Messi, tamanho de perna, de pé, contribui para que ele seja habilidoso e ligeiro, rápido, ágil. Sim. O Neymar com aquela perninha torta, etc., da altura, 1,70 m e pouco, contribui para que ele seja bom. Agora você pega o Cristiano Ronaldo, é um robozão, todo trincado. Você vê que ele é na base do esforço, da força. E os caras são bons. Então, o que eu acredito? Que existe inclinação, uma inclinação maior para essas pessoas. Mas dizer assim, sacramentar que o ser humano nunca será um bom vendedor, nunca se comunicará bem, é mentira. Isso aí, ó, cara, já falei para mais de 20 mil pessoas. Nosso treinamento tá indo pro 13ª turma. Top demais, parabéns. Dá para ver pessoas que não falam nada, indo lá na frente e arrasando. Então, assim, a comunicação, para mim, Pedro, nunca foi e nunca será um dom. Sempre será uma habilidade treinável. E aí, como consequência, a venda também, né? Ele consegue, por timidez que ele tem, ele consegue empilhar novas memórias. É isso aí. E aí ele vai conseguir ser uma pessoa... Talvez não seja o cara mais comunicativo do mundo, mas vai ser um cara que consegue, pelo menos, se comunicar com o cliente dele, por exemplo. Você quer ser um bom comunicador? Aliás, você quer ser um péssimo comunicador? Não faça o que os bons comunicadores fazem. Simples assim. Ou quando é para você fazer uma pergunta numa palestra, em qualquer lugar, para alguém, não faça a pergunta. Então não se exponha. Não se exponha, não saia da zona de conforto. Você vai ser sempre um péssimo comunicador. Eu tava na palestra na sexta-feira, a menina falou assim, nossa, eu sou muito tímida. Eu falei, olha, a palestra hoje é sobre o quê? Sobre comunicação. E o que você estudou sobre comunicação antes de vir da palestra? Não estudei nada. Falei, então deixa eu te ensinar. Se a palestra for de inteligência emocional, estude sobre inteligência emocional antes de ir pra palestra. Se você tiver alguma dúvida genuína, levanta a mão se tiver abrir pra pergunta. E se exponha. É aí que você vai se tornar uma boa comunicadora. Porque tem que aproveitar as oportunidades de falar. Não é aparecer. A dúvida é genuína, você entende? Sim, E aí você levanta a mão e pratica. E aproveita a todo momento as oportunidades de falar. Cara, eu vou falar pra você, às vezes... Você sabe, eu tô sempre dentro de eventos e tal. E às vezes até surge dúvida. Mas e eu sou um cara que eu sou totalmente extrovertido, tenho facilidade pra falar em público. Com todo mundo, exato. Mas, cara, eu tenho medo de fazer algumas perguntas. Você acredita? Será? Eu tenho, cara. É assim, quando tem... Eu tenho medo da minha pergunta ser taxada de ridículo. Entendeu? Como vendedor, não. Se senta aqui, eu vou fazer o raio-x seu. Eu falo assim, cara, esse carro vai servir pra esse cara. E assim, legal. Ele quer tanto de parcela e papapá. Mas assim, ó, vamos lá. Palestra com o JJ. Tá lá. Quem quer perguntar? Eu nunca vou levantar a mão. Mas sabe como é que muda isso? Assim, ó. Benê, sabe qual que é a pior pergunta? A que não foi feita? A que não foi feita, velho. É a pior pergunta que não foi feita. Então, quando você entende isso, rapidinho você formula uma pergunta e faz. Entendi. Cara, tu pode falar assim, cara, ó, o fulano, não entendi nada do que você falou. Mas esse ponto específico, se você puder explanar de novo, cara, vai edificar a minha vida. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Pronto, uma pergunta. Você pode perguntar o seguinte, sabe o que eu faço? Eu tenho perguntas na manga. Cara, qual foi o seu maior desafio? A sua decisão é uma decisão sempre que vai pro lado racional e emocional. Sabe por quê?
já vivi muito no ambiente corporativo. As perguntas quanto que é o salário? O RH, isso aqui, cara, as melhores perguntas são aquelas que você faz para entender qual é a tomada de decisão de um líder, de um gestor, de um grande empresário. Então, quando você pergunta pro cara assim, cara, qual foi o teu maior desafio? Ele vai trazer. Ou, as suas decisões são emocionais ou racionais? Pô, cara, o cara para tomar uma decisão, para investir 9 milhões... Pensou assim, quer dizer, se eu pensar igual esse cara, velho, eu vou conseguir também. O segredo tá em fazer pergunta. Então, assim, próximo evento que você for, eu proponho um desafio pra ti. Tá Independente de quem for. Independente do know-how do cara, independente do tamanho de seguidores, enfim. Cara, pergunta pra ele, cara, suas decisões... essa sua jornada, sua história é muito massa. Mas quando você vai tomar uma decisão, você olha pro lado racional ou pro emocional? Ou você... Qual é o seu desafio, sabe? São perguntas retóricas que vai fazer o cara pensar demais, sabe? Top Vai fazer o cara pensar demais. Top demais. Estamos aproximando aqui do final, já era o tempo. Pedrão, quero só te agradecer, irmão. Obrigado. A gente tem conteúdo aqui pra... Nossa, dá pra ir. Dá pra ir, né? Mas assim, você quer saber mais? Fala aí suas redes sociais pra galera. Tu vai me achar no @PrimeiroPedroSilva. Por que primeiro? Por que primeiro? Porque não, fala assim, porque não é o segundo nem o terceiro, é o primeiro. Não é sobre isso. Certo dia eu estava fazendo o meu devocional. E aí quando eu cheguei em 1 Pedro, estava escrito assim, eu sou Pedro, e eu também sou Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo. Por esse motivo, entrou 1 Pedro Silva. Entendi. Aí você acha no LinkedIn também, 1 Pedro Silva, lá você vai ver lá sobre os meus treinamentos, o que os nossos alunos falam sobre o treinamento. Em nenhum momento lá eu exalto o treinamento, deixa a galera falar, deixa a prova social falar por si só. Galera, eu recomendo demais. Pedrão é um cara que sabe muito. Cada vez que eu converso com ele é uma aula. E vai ser, né, com certeza, um dos palestrantes da escalada em 2026. Pedrão, obrigado por ajudar a transformar o mercado. E que você, vendedor de carro aí, dono de loja, comunique. Uma última pergunta, 1 minuto para você responder. Como me comunicar com o meu liderado, mostrando para ele que eu sou o líder, mas eu tô com ele. Fala aí, olhando para a câmera agora. A melhor forma de se comunicar, Benê, é o que o Rubem Alves disse. Rubem Alves falou assim, ó, todo mundo quer ir fazer curso de oratória, mas ninguém tá disposto a entrar num curso de escutatória. Escutatória. É ouvir sempre. Mas é ouvir genuíno, sabe? É você tá ali, no agora. Cara, eu tô aqui pra te ouvir. É sempre ouvir. Top demais. Patrão, ouça o seu empregado. Mas empregado, ouça o seu patrão. Pra você saber as expectativas dele. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Galera, valeu, boa noite, até a próxima. Valeu.